Os pactos. Sombrio de uma mulher amaldiçoada. O terrível segredo do santo negro exposto. A noite caía sobre a periferia de São Paulo, e a chuva fininha misturava-se com o medo. Ana, uma jovem mãe solteira, trabalhava em uma loja de conveniência, e suas mãos tremiam enquanto ela atendia os clientes. Cada barulho independente era um sussurro, como se a cidade estivesse tentando lhe contar um segredo terrível. Falavam de Dona Cida, uma mulher que, segundo os murmúrios, fazia pactos sombrios. Se algo desse errado, a vida de Ana e seu filho Lucas poderia ser destruída em um instante. Uma ligação da escola a fez parar. Lucas está estranho, Ana. Ele fala de uma mulher, uma figura sombria. A voz da diretora a deixou em pânico. O coração batia forte e seu corpo se encheu de um tipo de desespero que ela nunca havia sentido. Ao chegar em casa, encontrou Lucas parado na cama, com os olhos arregalados, murmurando sobre uma mulher de vestido negro que espreitava da escuridão. Ele parecia perdido em um pesadelo que não acabava. O estômago de Ana revirou. O que aquilo significava? No dia seguinte, a decisão de buscar respostas a consumiu. Ao perguntar aos vizinhos sobre Dona Cida, muitos desviaram o olhar, sussurrando que quem se metia com ela nunca mais voltava ao normal. Vilma, sua amiga, discretamente puxou-a para o lado. Ana, fica longe dela. Não confia. Parece que tem algo mais. Advertiu, a voz tremendo. À noite, enquanto o céu se tornava aterradoramente negro, Ana sentiu que algo a seguia. Os olhos invisíveis da noite a deixaram nervosa. Quando finalmente voltou para casa, o peso do ar era opressivo. Ao abrir a porta, Lucas estava em silêncio absoluto, fixando os olhos na escuridão. Ele dizia que a mulher queria algo deles. Desenhos com traços escuros de cabelos embranquecidos reviravam a mente da mãe. O que ele sabia? Uma batida estrondosa na porta a interrompeu. Ana hesitou, mas quando abriu, sua respiração parou. Era Dona Cida, uma mulher de rosto marcado pelo tempo e olhos que pareciam desvendar cada pensamento de Ana. Ofereço proteção, querida, mas um preço será exigido. Suas palavras pareciam rastejar pelo ar, enquanto a sombra que Lucas temia se aproximava. O terror se instalava, e no fundo de Ana, a certeza de que a vida dela mudaria para sempre. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Coração acelerado, Ana se via em um beco sem saída. Aceitar a oferta e colocar Lucas em segurança ou recusar e enfrentar o terror que cercava sua casa. Antes que pudesse decidir, um grito ensurdecedor ecoou pela noite, e quando ela se virou, Lucas estava paralisado, aterrorizado, os olhos fixos na escuridão além da porta. O medo a envolvia como um manto, e as sombras começaram a dançar em torno deles, trazendo à tona a pergunta: até onde ela iria para proteger seu filho? E quem, entre aqueles que amava, poderia realmente ser confiável quando as trevas ameaçavam engolir tudo? Ana congelou, o olhar em Lucas que tremia de medo, os olhos arregalados como se visse algo além de sua percepção. O coração dela batia tão rápido que parecia querer sair pela garganta. Dona Cida, com seu sorriso macabro, deu um passo à frente, quase como se fosse uma sombra viva, uma extensão da noite que o cercava. A escuridão não é seu inimiga. Ela traz segredos, poder e proteção. A voz dela ressoou, pulsando com uma promessa arajinha.
Ouvindo aquelas palavras, Ana sentiu uma onda de revolta e terror. Como ela poderia considerar ouvir a mulher que todos temiam? A tensão no ar era palpável, como se todo o ambiente subitamente estivesse segurando a respiração. Não deixe o medo tomar conta, Ana. Dona Cida prosseguiu, caminhando lenta e deliberadamente em direção ao interior da casa. A escuridão apenas aguarda aqueles que não a temem. Aquele que a ignora só encontra dor e desespero. Lucas gritou, e o som ecoou como um estalo de vidro quebrando. As lâmpadas da casa piscavam, quase oscilando como se a própria casa estivesse ansiosa por uma resposta. Ana agarrou a mão de Lucas, sentindo seu corpo frio como gelo. A imagem de Dona Cida se tornava cada vez mais nítida, seus traços parecendo derreter na escuridão. A proteção que ofereço tem um custo, e não sou eu quem define esse preço. Dona Cida cruzou os braços, seu olhar penetrante como agulhas. É a voz das sombras que dirá. Ana sentiu um arrepio nas costas. Ela precisava proteger Lucas. Mas essa mulher, esse pacto... Que tipo de ser se disfarçava em meio ao temor do seu bairro? As histórias que ela ouvira agora pareciam tão vivas, tão reais. Os ruídos vindos do quarto escuro, sussurros que pareciam uma troca entre os espectros da noite, deixavam Ana em pânico. Foi quando uma mão fria se prendeu na dela. Lucas estava então paralisado, mas agora a criança parecia envolta em um transe. "Mamãe, a mulher fala com você", murmurou Lucas, as palavras saindo de sua boca com uma seriedade que parecia distante. "Ela quer que você escolha." Ana olhou para Dona Cida, seu coração pulsando descompassado. "O que você quer?" A pergunta escapuliu de seus lábios, um eco de desespero. "Quero que você escolha entre um acordo ou a morte. Por você. Por ele." Dona Cida gesticulou, e uma sombra mais densa começou a se formar atrás dela, como um templo da escuridão pronto para engolir tudo ao redor. O tempo parecia estar se arrastando, uma eternidade entre aquelas palavras e a resposta que Ana precisava dar. A voz atormentante da mulher ecoava na mente dela, arrebatando todas as suas certezas. O que realmente estavam prestes a perder e o quanto elas temiam a verdadeira natureza desse poder. "Eu não posso." Ana começou, mas uma dor intensa, como se a própria noite estivesse apertando seu coração, a fez parar. Assim, a decisão pairava no ar, enquanto a sombra ameaçadora se aproximava cada vez mais. E em um instante, a luz da casa pareceu fraquejar, como se estivesse prestes a apagar. Qual seria o destino de Ana e Lucas se a escolha não fosse feita? Antes que qualquer resposta pudesse encontrar voz, um relâmpago rasgou o céu escuro, iluminando rapidamente a figura de Dona Cida e a silhueta da sombra ao seu redor. E ao desaparecer o brilho momentâneo, o silêncio se tornou ensurdecedor, levando Ana a perguntar: o que mais estava escondido nas trevas além daquela porta? Ana engoliu em seco, sentindo o gosto amargo do medo se acumulando em sua garganta. A decisão conturbada tremulava em seu espírito como um reflexo do escuro que a cercava. O relâmpago havia passado, mas uma súbita sensação de claustrofobia a envolveu. Aquela casa, antes conhecida, agora era um labirinto de sombras e segredos. Dona Cida se aproximou ainda mais, cada passo tortuoso e arrastado, como se a própria escuridão a guiasse. "Você tem que decidir, Ana. O tempo não espera." As palavras dela se transformaram em uma espécie de canto, ecoando nas paredes da sala, reverberando na mente de Ana. O olhar de Lucas agora estava vidrado. A criança que antes estava com medo parecia quase encantada. O que acontecia com ele? Ana queria gritar, pegar seu filho e correr para longe daquela casa maldita. Mas seus pés estavam pregados ao chão. A força de um terror ancestral a impedia de se mover. Dona Cida estendia a mão, como se quisesse puxar Ana para mais perto, para o abismo que ela representava.
A escuridão não é traiçoeira, Ana. Ela é a única que pode realmente proteger. Aceitando sua natureza, você pode salvar seu filho. Ana olhou para Lucas, que parecia tão distante como se estivesse em outro lugar, em outra dimensão. Os olhos dele estavam vazios, mas ainda assim com um misto de esperança e medo. O que você quer que eu faça? Ana perguntou, a voz quase falhando em uma súplica. Um simples acordo. Em troca de sua fidelidade às sombras, uma proteção inabalável. E seu filho. Dona Cida se aproximou, a voz sussurrante agora mais intensa. Terá um futuro que poucos podem imaginar. Ana queria gritar que aquilo era um erro, que as lendas contadas sobre Dona Cida eram reais, que nenhum pacto poderia trazer boa sorte. Mas os olhares de Lucas, vazios e esperançosos, a mantinham em um estado de paralisia. Um ruído mais forte veio do quarto escuro, como se algo estivesse lutando para sair. O desespero tomou conta de Ana. Ela sabia que essa escuridão havia tomado outras vidas antes, que muitos haviam desaparecido nas garras de Dona Cida. E agora, seu próprio filho estava ali, prestes a se tornar parte desse destino sombrio. Escolha, Ana, ou a escuridão a levará junto. A voz de Dona Cida ecoou, quase como um alerta final, e as sombras ao redor pareciam se agitar, exigindo uma resposta. A angústia acumulada a fez gritar. Eu não posso fazer isso. Mas a resposta não adiantou. Dona Cida fez um gesto amplo e as luzes começaram a falhar de novo, caindo em um ritmo errático, como se a própria casa estivesse em sofrimento. A presença da mulher tornou-se quase palpável, cobrindo Ana de uma sensação de fraqueza. A sombra atrás dela empurrou, como um imenso vulto pronto para engolir tudo ao seu redor. Foi nesse momento que, como se uma janela para outro mundo se abrisse, Ana perguntou em voz alta: tem algum jeito de eu mudar isso? Para salvar meu filho? E no instante em que as palavras deixaram seus lábios, o silêncio foi inconcebivelmente quebrado por gritos vindos do quarto escuro. Sons de agonia e desespero, quase como se as próprias paredes da casa estivessem se contorcendo em sofrimento. Ana congelou ao ouvir aquilo, e pela primeira vez, uma luz cintilante apareceu no fundo do quarto. Um brilho quase etéreo dançando na escuridão. Essa é a sua escolha, Ana. Agir ou se deixar consumir. O futuro de Lucas depende do que você escolher nesse momento. O olhar de Dona Cida se iluminou, enquanto a presença aterradora ao seu redor parecia extravasar, tornando-se mais intensa. Ana entendeu que a hora da verdade havia chegado. E a luz, mesmo distante, parecia promissora. O que realmente estava esperando por elas além da escuridão? E o que as sombras estavam dispostas a exigir em troca de libertação? O coração de Ana batia forte, enquanto uma nova decisão se formava em sua mente. A escuridão não seria a única a brigar por seu filho. Ela também lutaria. Ana respirou fundo. O ar quente e pesado misturava-se ao medo visceral que pulsava dentro dela. A luz no quarto vibrava como um sinal de esperança, ou talvez uma armadilha. O eco dos gritos ainda reverberava, envolto em sofrimento e desespero, penetrando em sua mente como uma faca afiada. Ela olhou para Dona Cida, que agora parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Os olhos da mulher brilhavam como se estivessem consumidos por uma chama interna. A necessidade de controlar o desespero da jovem a impulsionava. Decida-se, Ana. A luz pode estar esperando, mas a escuridão não é paciente. Lucas, Ana chamou. Seu coração batia em um compasso desesperado. O brilho no quarto a atraía, mas seu filho estava em perigo. Ela ponderou rapidamente. O que essa luz poderia significar para eles? E o que a escuridão poderia cobrar dela? Com um passo hesitante, Ana se afastou de Dona Cida, a mão ainda estendida em direção a ela como um aviso.
Não quero saber do seu pacto. Eu não vou deixar você levar meu filho. Ele já está em perigo, não entende? Dona Cida insistiu, seu tom se tornando mais ameaçador. A má sorte não é apenas uma história, é uma realidade. Você pode aceitar ou perder tudo. O tempo está passando. Ana fechou os olhos, sentindo o pânico crescer. Mas ela não poderia falhar com Lucas. Ele merecia uma chance. A luz parecia pulsar em resposta à sua determinação, vibrando como um eco de sua esperança. Sem mais hesitar, ela avançou em direção ao quarto, ignorando a urgência de Dona Cida. Lucas! Gritou com todas as forças, a voz ecoando pelos corredores como um chamado desesperado. Ao abrir a porta, uma enxurrada de emoções a atingiu. O quarto estava em um nível de caos inimaginável. Brinquedos espalhados pelo chão, o berço balançando sozinho, e no centro da sala, Lucas parecia estar em transe, os olhos fixos na luz. Não, não olhe para a luz! Ana gritou, correndo até ele. Mas era como se uma força invisível mantivesse seu filho preso, a luz cada vez mais intensa e ameaçadora. Você tem que decidir, querida. A voz de Dona Cida agora soava quase como um sussurro a partir da porta. Uma presença ominosa que pendia sobre Ana, intoxicando a atmosfera. Aceite a verdade ou perca tudo. Ana lutou com uma mistura de raiva e medo, tentando puxar Lucas de volta. Fique longe dele. As sombras dentro do quarto começaram a se contorcer, respondendo à sua determinação, criando formas que aparavam os limites da realidade. Ana sentiu a pressão do peso da escuridão aumentarem. Desejando que cada um dos momentos a levasse a uma solução, a verdade começou a se formar em sua mente. Talvez a luz não fosse a resposta, mas a chave para enfrentar a escuridão. Dona Cida! Ana se virou decidida. Se eu não posso enfrentar isso sozinha, então vou buscar a verdade. Dona Cida sorriu de forma sinistra, como se cada palavra de Ana lhe desse poder. A verdade? Ela se inclinou, sugando a energia do quarto. Você se arrisca a conhecer a verdadeira escuridão e os horrores que ele abriga? A luz balançou, parecendo hesitar, como se sentisse as mudanças de poder entre as forças. Ana sabia que a escolha que fazia agora não era só por seu filho, mas por algo muito maior. Sim! Ana gritou, a voz cheia de convicção. Se isso é o que tem que ser, então que venha. Os olhos de Lucas brilharam, e Ana sabia que seu filho não estava apenas em perigo, mas também ligado a alguma força, além do que ela poderia imaginar. Ela sentiu uma onda de energia pulsando através dela, como se respostas fossem finalmente reveladas. Então, antes que pudesse processar, a luz explodiu em um espetáculo de cores, enquanto as sombras começaram a rosnar, os limites do quarto se distorcendo com raiva. O pânico tomou conta quando, de repente, tudo começou a colapsar ao redor dela. O que você fez? Gritou Dona Cida, sua figura se distorcendo em uma mistura de fúria e desespero. Ana sentiu que seu mundo desabava, enquanto a luz consumia a escuridão, e ela estava prestes a ser arrastada para profundezas que nunca havia imaginado. Mas uma coisa era certa. Ela havia feito sua escolha, e a batalha final estava apenas começando. E então, um uivo penetrante cortou o ar. Uma presença ancestral que ecoava tanto de dor quanto de justiça. O que viria a seguir poderia mudar seu destino e o de Lucas para sempre. O que seriam essas forças que ela despertara? E como aquilo tudo se conectaria ao passado obscuro da casa? O quarto explodiu em um turbilhão de luz e sombra, e Ana sentiu seu corpo ser puxado em direções opostas. As cores dançavam ao redor dela, um caleidoscópio de esperanças e pesadelos se entrelaçando. Lucas, com a expressão distante, permanecia fixo naquele ponto luminoso, enquanto as sombras começavam a sussurrar, suas vozes se misturando em um coro agonizante. O que vai acontecer agora? Ana pensou, o coração martelando no peito.
O uivo que ouvira antes se intensificou, subindo de tom, transformando-se em um lamento que parecia pulsar em conjunto com a batida de seu próprio coração. As sombras se tornaram formas mais definidas, grotescas e distorcidas, movendo-se como se fossem seres vivos. Elas se moviam com uma velocidade assustadora, prontas para devorar qualquer lampejo de luz que se aproximasse. Ana hesitou. Lucas, venha comigo. Ela estendeu a mão implorando. Mas ele não se mexeu. A luz em seus olhos ofuscava a realidade ao seu redor. Queria gritar, mas o som parecia preso em sua garganta, sufocando qualquer tentativa de ação. O quarto ainda balançava, e Dona Cida estava paralisada na porta. Uma expressão de terror e ira misturadas em seu rosto. Você não sabe o que fez, ela gritou, seu tom descontrolado rasgando a atmosfera densa. Você não pode se voltar contra o que já foi invocado. A luz pulsava, esmorecendo sob a pressão das sombras encapuzadas que agora circulavam Ana, cercando-a como vultos insaciáveis. O cheiro de podridão subiu a seus sentidos, misturando-se ao ar pesado que a cercava. Ela se lembrava das histórias que sua mãe lhe contara sobre os sacrifícios ocultos e a ferocidade dos pactos feitos em busca de proteção. Histórias que sempre a deixavam com medo enquanto crescia. Não posso fazer isso sem você, Lucas. Ana gritava, a voz embargada. Uma onda de desespero a envolvia, e por um momento a luz pareceu hesitar novamente. Mas as sombras estavam impiedosas, atacando cada fraqueza que emanava dela. Num impulso, uma imagem lhe veio à mente. Todas as noites em que passara acordada, protegendo seu filho dos monstros da escuridão. Eu não vou deixar que você o leve. A determinação crescia dentro dela, pulsando com força. Ana deu um passo à frente enfrentando as sombras. Se estão aqui por causa dos pactos que outros fizeram, então me enfrentem. Sua voz ecoou, uma mistura de raiva e força que ressoou no quarto. A luz explodiu em nova intensidade. O uivo se transformou em um grito, como se a casa reagisse ao chamado de uma força que sempre esteve adormecida. As sombras recuaram um pouco, como se temessem a fúria recém-descoberta de Ana. Dona Cida, agora tomada pela agonia de sua própria escolha, gritou. Você não entende. Eles estão sedentos. Liberte-os, e eles não terão piedade. Mas Ana não podia mais pensar. Estava além disso, totalmente absorvida pela luta. O quarto tremia, as paredes pareciam vibrar com a força de sua decisão. Lucas ainda estava ali, perdido, mas ela não ia deixá-lo. O momento culminante chegou quando uma sombra mais densa ergueu-se à porta, tomando a forma de uma figura imponente. Era um ser que parecia ter saído de outra era, a essência do terror. E a mesma luz pulsando em Ana agora parecia competir contra essa figura aterrorizante. Pare! Ana gritou, sentindo o peso do seu medo, mas também uma nova determinação. Eu não sou apenas uma mãe qualquer. Sou a que não fugirá mais das sombras. O que essa figura antiga queria? Como poderia derrotá-la? A presença abominável riu, um riso que cortou sua sanidade como uma lâmina afiada, revelando um segredo proferido há muito tempo. Você não pode escapar do passado, Ana. E ele está aqui, mais forte do que nunca. A luz ao seu redor começou a enfraquecer e Ana percebeu que sua luta mal havia começado. Mas e se a verdade que buscava estivesse mais perto do que imaginava? Os horrores estavam apenas começando e a pergunta se formou. Até onde ela estaria disposta a ir para salvar seu filho e confrontar o legado de dor que envolvia sua família e aquela casa? O ar estava pesado. Um fedor de umidade misturado a um azedo insuportável. Ana sentiu seu estômago revirar. A figura em frente a ela, envolta em sombras e um manto de escuridão, exalava um poder opressivo. As vozes sussurrantes se tornaram um clamor ensurdecedor, clamando por sangue, por sacrifícios que não podiam ser ignorados. Ela olhou para Lucas,
que ainda parecia gozar de um torpor, como se estivesse sob algum tipo de feitiço. A desesperança a atingiu como uma bofetada. Lucas, volta para mim. Sua voz agora era um grito, uma súplica carregada com todo o amor de uma mãe. Mas a figura diante dela apenas riu, um som que reverberou no ambiente. Ele é meu agora. Você não pode salvá-lo. Cada palavra era como um gume de faca, cortando suas esperanças. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. A casa estava viva, pulsando com uma energia ancestral, um resquício dos pactos que a avó de Ana havia feito há muito tempo. E de alguma forma, ela recebia a essência dessa dor e do sofrimento em cada canto. Sem saber o que fazer, ela se lembrou da história de sua avó, sobre como ela fizera um pacto para proteger a família de uma maldição que ameaçava arruinar suas vidas. E agora, as sombras, aqueles demônios famintos, estavam aqui para coletar o que era devido. Fúria incendiou seu coração. "Chega!" gritou Ana, como se suas palavras pudessem dispersar as sombras. Elas hesitaram por um breve instante, mas logo voltaram a se agitar, como se a antevisão de um banquete as excitasse. Dona Cida, já perdida entre o desespero e a culpa, avançou, sua face marcada pela dor. "Ana, você precisa entender. Não é só você que está em jogo. Todos nós pagamos por isso. Não, eu não vou deixar que eles levem meu filho." Ana gritou com uma força que nem sabia que possuía. E nesse momento de determinação, uma chama acendeu dentro dela. Com um movimento rápido, ela pegou um objeto que estava sobre a mesa, uma cruz feita de madeira antiga. A luz que emanava agora era diferente. Não era aquela luz fraca. Era uma luz de esperança, de luta. "Se você quer o que é meu, então venha pegar." As sombras avançaram, vorazes, cercando-a mais uma vez. Ana fechou os olhos, sentindo a energia pulsar ao seu redor. As memórias inundaram sua mente. Lembranças da infância, dos avisos da mãe sobre cuidado com o que se invocava, os monstros que com certeza habitavam a antiga casa. A luz foi se intensificando e ela percebeu que poderia invocar algo, uma proteção que transcende aquele lugar de dor. "Se a minha avó fez um pacto, eu também posso fazer", Ana gritou. Abrindo os olhos, viu as sombras hesitantes, como se o próprio espaço-tempo estivesse em conflito. Ela levantou a cruz, e a luz brilhou intensamente, como um farol contra a escuridão. O riso da figura sombria parou abruptamente. A tensão era palpável. Elas recuaram em um gesto de medo, mas não estavam derrotadas. O ser a encarou com fúria. "Você não entende o que está fazendo? Pode abrir portais que não pode fechar. Eu vou arriscar qualquer coisa por Lucas." Ana estava disposta a tudo, até mesmo a enfrentar a verdade mais obscura sobre sua família e o que já foi feito. E enquanto ela se preparava para o que viria a seguir, uma revelação surgiu em sua mente como um raio de verdade. "A maldição não é só sobre mim, é sobre todos que amei." As sombras estalaram no ar enquanto se aproximavam novamente, mas agora parecia que Ana tinha uma chance. E, em meio à devastação do quarto, uma sensação nova nasceu dentro dela, uma conexão com algo maior, um poder ancestral que desafiava o próprio destino. O gélido ar cortou, uma voz envelhecida ecoando pelo ambiente. "Prepare-se, Ana. O que você descobrirá agora é o que irá destruir você ou salvar todos." Ana respirou fundo, uma decisão firme em seu coração. Mas o que viria a seguir? Uma escolha a aguardava, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. E num instante, tudo escureceu, como se a casa estivesse definhando, e a luz ao seu redor girou, distorcendo cada ângulo, fazendo seu mundo desabar mais uma vez. O que exatamente ela tinha invocado? O escuro era opressivo.
Ana sentiu-se envolta em um manto de desespero e incerteza, enquanto a luz da cruz tremeluziu, como se estivesse em uma luta incessante contra a escuridão que a cercava. As sombras ganharam vida, dançando freneticamente, como se tivessem um espírito próprio, sedentas pela energia que emanava dela. O eco do sussurro maligno reverberava em sua mente, ameaçando engolir qualquer esperança que ainda restasse. Você não sabe do que é capaz. A voz da figura sombria era como veneno, penetrando em seus pensamentos. Ana apertou a cruz contra seu peito, sentindo seu calor se espalhar pela pele, ignorando o que quer que aquele ser estivesse tentando semear em seu coração. O que ela sabia era que precisava proteger Lucas a qualquer custo. De repente, uma onda de frio percorreu a sala, provocando arrepios que dançavam pela espinha de Ana. O chão se retorceu como um ser vivo e o som de risadas perturbadoras envolveu o ambiente. A maldição é parte de você. A sua avó tentou escapar, mas não há como sair quando você pertence a este lugar. Ela balançou a cabeça, liberando um grito abafado de revolta. Não sou como ela. As palavras saíram como um rugido repleto de raiva e determinação. Lembranças da avó, feitiços sussurrados e demônios acorrentados, todas essas memórias voltaram a ela com força. Ana não poderia aceitar que a história se repetisse. Sentindo sua coragem se transformar em uma torrente de poder, ela invocou as palavras que sua avó lhe ensinara, um cântico para amparar a luz que carregava. Pela força de quem veio antes de mim, eu clamo. Sou a portadora da minha própria escolha. A luz da cruz explodiu numa intensidade ofuscante, fazendo as sombras gritarem em agonia. Mas, em um movimento surpreendente, a figura no centro da escuridão se lançou adiante, desprendendo tentáculos sombrios que tentavam se prender ao corpo de Ana. Você não pode lutar contra o que é seu. Aceite seu destino. Uma fraqueza momentânea dominou Ana, e a lembrança dos sacrifícios feitos por sua avó a envolveu em uma torrente de culpa. O que ela realmente sabia sobre a maldição? O que estava de fato em jogo? A imagem de Lucas, sendo puxado para a escuridão, ergueu seu espírito novamente, ansiosa. Ela gritou: Não enquanto eu estiver aqui. E nesse instante, sentiu um calor vibrante tomando conta de seu corpo. A cruz tornou-se uma extensão de sua própria vontade, e a luz cortou os tentáculos com uma clareza implacável. As sombras se contorceram, perdendo seu poder com cada movimento de Ana, mas a figura sombria não estava pronta para desistir. Você acredita que pode mudar o que está escrito nas estrelas? Você está destinada a falhar. A falência não é uma opção. É seu legado. Não é. Ela não reconhecia mais sua própria voz. Agora era um eco de ancestralidade, uma coletânea de vozes passadas. O poder que fluía dela crescia como um furacão. E então, com um grito estrondoso, Ana fez o que precisava. O brilho da cruz resplandeceu e ela arremessou-a em direção à sombra. Que a luz da verdade destrua você. A figura emitiu um grito ensurdecedor, enquanto o impacto da cruz explodiu em um brilho ofuscante, iluminando os cantos mais escuros da casa. Ana caiu de joelhos, exaurida, mas a sensação de vitória era palpável. O silêncio se espalhou como uma onda, e quando levantou a cabeça, viu que a escuridão começava a se dissipar. Mas a calma era enganadora. Enquanto tentava se levantar, algo frio e úmido envolveu seu pulso. Um tentáculo escuro ainda permanecia, grigando com o último vestígio de vida. Você pode ter ganho essa batalha, mas a guerra está longe de acabar. A voz sussurrante ecoou, e diante de Ana, uma nova camada de horror se desdobrava. E na penumbra, uma luz começou a se formar, uma luz que nem mesmo Ana poderia identificar. O que estaria por vir? Sua luta estava apenas começando. O ar pesado na sala era quase tangível, um cheiro de mofo e carne apodrecida emergendo na consciência de Ana,
que tentava, em vão, se desvencilhar do tentáculo obscuro. A luz que havia lançado em direção à figura sombria ainda pulsava ao seu redor, mas a escuridão não parecia se render. Ana sentia o coração disparando na esperança de que a calmaria era um sinal de vitória. Mas a escuridão se contorcia, formando um cenário grotesco e ameaçador. Presas afiados surgiram da névoa densa, e os olhos da sombra, agora mais próximos, eram um abismo que abalava a razão. Você não entender, Ana. A voz se arrastava, como se tivesse arrastado em si as histórias de dor e desespero de várias vidas. Seu nome tem poder. Você é uma porta aberta para o que há além. Você não pode apenas rejeitar. Você é parte de nós. As palavras penetraram como um açoite, fazendo a pele de Ana tremer. A frase ecoava nos recessos da mente dela, cada repetição tornando-se uma flecha, cravando-se mais fundo. Medo tomou conta dela enquanto lembranças de sua avó invadiam seus pensamentos como sombras dançantes. O que sua avó realmente era? Quais pactos secretos ela havia feito? Ana fechou os olhos, buscando se concentrar. O pequeno altar de sua avó estava em sua mente, os rituais que aconteciam sob o luar, as advertências sobre os espíritos e a escuridão. Era ali que ela sentia que a resposta poderia estar escondida, uma chave que talvez a libertasse. Mas a lembrança de Lucas a trouxe de volta à realidade aterrorizante. Ela precisava agir. Com um movimento brusco, Ana pegou uma faca de cerâmica que havia caído no chão durante a luta. O metal cintilou sob a luz vacilante. O tentáculo a puxava com força, mas ela não iria permitir que sua história se repetisse. Você não vai dominar minha vida! Ana gritou, tentando canalizar a força ancestral que habitava nela. Encerrando os olhos, ela sussurrou as palavras aprendidas, lembrando-se da conexão com sua avó. Eu sou a luz que quebra a escuridão. Eu sou a resistência. Cada sílaba deixava sua boca com um peso de determinação, e a luz ao seu redor parecia se intensificar. Cortando o tentáculo que a envolvia, um brado de raiva e dor retumbou na sala. O tentáculo se desfez em uma fumaça negra, se dissolvendo na atmosfera opressiva. Contudo, a escuridão ao fundo se agitou, formando um novo grotesco e aterrorizante. Um corpo mais insidioso se formou, e agora o verdadeiro rosto da maldição se revelava. Uma entidade grotesca, uma fusão de rostos e corpos distorcidos, atormentados. Você não pode fugir de mim! A entidade sibilou, suas vozes entrelaçadas gritando em uníssono. Ana ficou paralisada. A avó dela havia enfrentado isso? E se tinha, qual tinha sido o preço? Ela se lembrou de relatos sussurrados sobre um pacto feito em tempos de desespero. O que isso significava para ela agora? O sacrifício de sua avó poderia estar atrelado a um destino de dor sem fim. As paredes ao redor começaram a tremer e o chão sob seus pés se quebrava, uma fissura se abrindo em um abismo profundo. Você não pode escapar do que está dentro de você. As vozes rugiam. O terror subiu novamente em sua garganta. Ana sabia que cada segundo contava. A batalha que travava não era apenas contra a entidade, mas contra o que já estava dentro dela, o legado de sua família. E então, em meio ao caos crescente, uma ideia se formou. Se a resposta estava nas memórias da avó, talvez Anã pudesse não só lutar, mas descobrir o que realmente estava em jogo. Mas antes que pudesse se preparar, a entidade se lançou em sua direção, suas garras prontas para a captura. Você irá se juntar a nós, Ana. Ana saltou para o lado, a adrenalina fazendo sua visão turvar, enquanto a fissura no chão se expandia ainda mais. Nesse momento de desespero, uma nova luz começou a pulsar em seu interior, mas ela não sabia se era salvação ou mais um eco da maldição. Com uma determinação renovada, ela gritou: Eu não sou como vocês.
E ao fazer isso, a luz dentro dela parecia estar em um caminho inflamado, significando uma nova revelação. Mas o que realmente esperava por ela nessa batalha final? Quais segredos o abismo escondia? O que quer que estivesse prestes a acontecer, Ana sentiu que a luta estava longe de acabar. O chão à sua volta se desintegrava, pedregulhos quentes caíam no abismo e, ao mesmo tempo, a entidade grotesca avançava, suas garras estendidas como se quisessem rasgar a frágil barreira que a separava da luz que Ana tentava invocar. Ela respirou fundo, sentindo o paladar azedo da adrenalina e o aperto no peito. A luta não era apenas pela vida. Era uma batalha pela alma. Quem você realmente é, Ana? A voz ecoou novamente, desta vez mais estridente, como se várias bocas estivessem falando ao mesmo tempo. Você é uma esperança que foi desenhada para falhar. As palavras a golpearam como um soco no estômago. Ana precisava se concentrar. Lembranças do altar de sua avó passaram por sua mente como flashes. O ídolo de barro, as velas acesas, a voz suave que falava com os espíritos, trazendo proteção e, ao mesmo tempo, um preço. Ela sentiu a força de sua linhagem pulsar dentro dela, como um tambor acelerado em sua cabeça. E se o que sua avó fizera não tivesse sido apenas um erro? E se houvesse uma escolha, um aliado oculto entre aqueles que agora a ameaçavam? Seu olhar se fixou na entidade, que parecia indecisa, como se estivesse intrinsecamente ligada a um pódio de poder que não poderia ser alcançado. Eu sou uma guerra viva, uma herdeira de coragem, e você nunca me terá. Ana disse com fervor, sua voz ressoando com um eco de força ancestral. Um brilho intenso surgiu, iluminando o ambiente. Em resposta, a entidade hesitou, o grotesco contorcendo-se numa dança de raiva. Ela levantou a faca, agora reluzente pela luz que emanava de seu interior, e avançou. A cada passo, sentiu que sua própria essência se conectava com os rostos já distorcidos ao redor. Neles, ela percebia a história da sobrevivência, da luta e do sacrifício. A entidade rosnou, uma cacofonia de vozes se entrelaçando em gritos de dor. Você não faz ideia do que permitirá sobre si mesma. Vamos revelá-la para além da luz, Ana. Você é parte do nosso poder, do nosso desespero. A energia em sua mão pulsava, e Ana feriu a entidade com um golpe ousado, um corte profundo que reverberou como um trovão. A sombra se retorceu e chorou. A transformação expeliu fragmentos de dor, mas coisa alguma estava resolvida. A luz estava começando a se esvair, a fissura sob seus pés continuava a se expandir, e dentro dela, o medo e as incertezas se agrupavam como sombras inquietas. Eu carrego minhas escolhas, não as suas. A determinação ressonou e com um grito ensurdecedor, ela direcionou a luz da faca na direção do vazio em frente. O poder ancestral da avó parecia agora se manifestar. A essência daqueles que foram perdidos pela escuridão começou a se unir à sua. Uma multidão de espíritos se formou, as vozes se harmonizando em uma canção de proteção e resistência. Mas à medida que essa união se moldava, uma nova voz se destacou entre as demais, mais sussurrante e sedutora. Por que lutar, Ana? Aceite seu destino. Todos nós fazemos parte deste ciclo. Ana hesitou, uma dúvida se infiltrando em seu coração. A entidade estava buscando recrutar a verdadeira essência dela, prometendo um poder que ela achava que nunca poderia possuir. O abismo à sua frente latejava, e os rostos atormentados pareciam convidativos, suas histórias entrelaçadas às suas. O dorso da mão dela ficou úmido de suor, enquanto ela lutava contra a visão de se deixar levar. O que poderia acontecer se ela realmente aceitasse? E o que significaria abrir a porta que sua avó pensara ter fechado? Nesse exato momento, a luz dentro dela flutuou como uma chama, prestes a se apagar. Mas algo se agitou dentro de Ana. Era hora de decidir.
E enquanto a entidade se preparava para atacar de novo, um verdadeiro teste de coragem estava se formando. Quem você realmente é, Ana? Ecoava em sua mente cada vez mais forte, e antes que a entidade se lançasse, Ana sentiu um poder mais profundo. Eu sou a escolha, ela gritou, reunindo toda a sua força. Mas que escolhas poderiam surgir de uma batalha agora tão arriscada? A luta estava apenas começando, e novas verdades estavam prestes a ser reveladas nas sombras. Ana estava no centro da tempestade. A luz pulsante em sua mão lutava para brilhar mais forte do que as trevas que a cercavam, enquanto a entidade grotesca à sua frente retorcia-se em um frenesi de ira e desespero. Ela podia sentir o peso das escolhas de sua avó em suas costas, uma herança de dor e sacrifício que agora se revelava em sua própria luta pela vida. Você é a herdeira do medo, Ana. Aceite isso e encontrará seu lugar entre nós. A entidade sibilou, suas vozes entrelaçadas gritando em uníssono. Cada palavra era um veneno, tentando ardentemente quebrar sua determinação. Mas Ana havia chegado longe demais. Lembranças de sua avó, de histórias que pareciam distantes, agora flutuavam em sua mente como faróis na escuridão. O que sua avó fizera não era um fardo. Era um poder. Eu não sou um eco das suas sombras, Ana gritou, erguendo a faca com força. Sou a escolha que decide não cair na escuridão, mas brilhar mesmo assim. Sua voz ecoou, reverberando como um trovão, enquanto a luz da faca se intensificava, irradiando um calor que parecia derreter as sombras à sua volta. E, naquele último grito, Ana lançou a faca em direção à entidade. Seus instintos aguçados, seu coração disparado. A lâmina cortou o ar, e sua luz explodiu ao atingir a escuridão. Uma onda de choque lambeu as paredes da casa, fazendo com que as sombras tremessem em um terror primitivo. A entidade, longe de sucumbir, rugiu em dor, mas para Ana era um símbolo de luta. Ela não lutava apenas contra aquelas entidades, lutava contra o legado enraizado em seu sangue. Mas a batalha não tinha terminado. A forma grotesca começou a se reformar, tomando uma nova aparência, ainda mais aterrorizante. Você pode me ferir, mas nunca destruir, ela gritou. Com uma velocidade surpreendente, avançou em direção a Ana, tentando capturá-la em suas garras sombrias. Com a adrenalina bombando, Ana se afastou, ouvindo o silêncio ensurdecedor que envolvia o ambiente. Um momento de calma a cercou, e ela percebeu. Seu filho, Lucas, ainda estava preso, vulnerável à mercê da entidade. A lembrança do olhar de Lucas, com um misto de medo e esperança, reacendeu sua determinação. Não, eu não deixarei você levar meu filho. Ana se lançou de cabeça na escuridão, enfrentando o que estava à sua frente. Ela podia sentir a presença da sua avó em cada fibra de seu ser, o poder ancestral dançando ao seu redor. Eu sou luz e não tenho medo. A frase ressoou, ganhou forma e atraía a força dos ancestrais que estavam junto dela. A entidade hesitou, e esse momento de distração ofereceu a Ana uma janela de oportunidade. Pelo poder que corre em mim, pela força de quem veio antes, que a luz da verdade expulse a escuridão. E com um novo grito, conjurou mais poder do que jamais sentira. Suas mãos brilharam, emanando uma luz pura que começava a envolver a sala em uma aura de proteção. O fulgor estava crescendo, e as sombras estavam não apenas recuando, mas despedaçando-se num alarido agonizante. As vozes das sombras tornaram-se um eco distante, e Ana se sentiu mais forte. Em cada respiração, ela se lembrava de sua missão. Agora sabia. As trevas só podiam vencer se ela deixasse seu passado a dominar. Ela era parte da história, mas não a definida por ela. Se essa é a batalha final, eu não lutarei sozinha. Ana gritou, chamando a memória dos que vieram antes dela.
A luz explodiu em uma onda avassaladora, uma fúria que fazia as paredes tremerem e a entidade gritar em desespero. A escuridão começava a se dissipar, fragmentando-se em sombras que se desvaneciam com a luz. E finalmente, no clímax daquela batalha, uma imagem surgia na mente dela. Lucas. Ana virou-se rapidamente, indo em direção ao quarto onde tudo havia começado. A luz a seguia como um manto, e ela sentia o poder das escolhas feitas com amor e determinação. Ao abrir a porta do quarto, Lucas estava ali, paralisado e ofuscado pela luz. Mas agora parecia despertar, seus olhos se iluminando com a presença da mãe. Ana, com todas as forças, estendeu a mão. Lucas, estou aqui. Venha até mim. E aquele pequeno gesto era tudo que Lucas precisava para se libertar do transe. Ele correu em direção a Ana, e a ligação entre mãe e filho pulsou como uma corrente, um laço que atravessava toda a escuridão. A luz aumentou, iluminando cada canto do quarto e banindo as últimas sombras restantes. Mas Ana sabia que a batalha contra o legado não havia terminado. A entidade podia ter recuado, mas a verdadeira luta seria com a herança de sua família e o que isso poderia significar no futuro. Juntos nós quebramos isso, ela disse olhando para Lucas com determinação renovada. Por você, por mim, vamos escrever nossa própria história. E naquele momento, com o poder do amor e da luz, Ana percebeu que poderiam se libertar de tudo que pesava sobre eles. Desde então, a casa nunca mais foi a mesma. As sombras nunca deixaram de sussurrar. Mas Ana sabia que agora tinha os meios para combatê-las. Com Lucas ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. As trevas poderiam existir, mas a luz também estava lá, inquebrantável. E a escuridão? Essa história havia chegado ao fim. Pelo menos por enquanto. Se você gostou desta história, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. E não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final e como você imaginaria a sequência. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Somente verdadeiros fãs de terror sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.